Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e nós estamos no mês aqui recheado de conteúdo no Literaturice. Vamos conversar um pouquinho sobre o projeto de leitura diária de contos. Eu mostrei antes para vocês um cronograma até o dia 15 e ontem eu postei o cronograma de contos da segunda quinzena de abril. Está aqui no box de descrição, confira lá todos os contos que eu lerei em cada dia do mês. Então, para quem não tá entendendo o que tá acontecendo, tá vendo depois, enfim, nós estamos aqui num projeto de leitura todos os dias de pelo menos um conto durante essa quarentena. E o conto de hoje, sobre o qual nós vamos conversar, eu já queria ler há muito tempo, porque eu amo esse escritor, você já deve estar até vendo pelo título, mas tudo bem. Eu amo esse escritor porque eu acho que ele consegue fazer com que o seu leitor, com que a gente fique refletindo muito sobre coisas bem difíceis e complexas da vida. Eu estou falando do escritor Philip K. Dick, eu tenho aqui essa edição da Aleph, que é quem publica o escritor aqui, é a principal casa dele aqui no Brasil. E eu tenho esse livro, Realidades Adaptadas, que por si só eu já adoro o título dessa coletânea. E o conto de hoje está aqui então, é O Vingador do Futuro, que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem por nome. Mas o título do conto em si, desse, né, porque não é apenas isso, é Lembramos para você a preço de atacado. O que aos poucos, né, conforme a gente lê essa história, vai fazendo bastante sentido. O Philip K. Dick, ele foi uma pessoa muito, assim, extraordinária. Tem uma característica dele que eu acho super legal, uma curiosidade desse escritor, que é assim, ele ficava durante meses pensando a respeito do enredo de um livro, a respeito da história de um livro, para então sentar e ele ficava horas ininterruptas, mais de 20 horas, muitas horas, para escrever uma única história. Ininterruptas, eu estou falando. Então ele era bem loucaço, assim, em vários sentidos. E suas histórias, para mim, sempre mexem comigo. Tem uma capacidade, uma potencialidade de nos mudar, de fazer com que a gente realmente pense sobre coisas muito difíceis pra gente. Geralmente é sobre a fragilidade da noção de realidade. Eu acho que em todos os livros que eu li dele, todas as histórias que eu li, eu pude enxergar isso, eu pude encontrar essa discussão do que é realidade e do que não é realidade. Qual que é essa linha tênue entre a realidade e a irrealidade, as ilusões? Qual que é a fronteira entre o que você considera sendo real, ou o que você acha, o que se apresenta para você como real, e o que na verdade existe, o que seria realidade? Então, existe realmente uma realidade? E aí eu já até coloco para vocês aqui um questionamento, como eu disse, difícil, inicial, antes mesmo de comentar sobre a história do conto, sobre o que é real na nossa vida, certo? Então, como eu disse, as histórias do Philip K. Dick, para mim, sempre abordam isso, sempre discutem essa fragilidade da noção de realidade. Aqui nós temos uma história cujo protagonista, Douglas Quayle, ele é um funcionário público que não tem muita grana, muito menos grana para fazer uma viagem até Marte, que é o seu grande sonho. Então ele decide ir até uma empresa, uma clínica que falsifica memórias e as implanta na pessoa. Por um preço alto, diga-se de passagem, essa empresa consegue criar memórias irreais. Então, para esse personagem principal, ele busca ali uma viagem, recordações de uma viagem que ele nunca teria feito, sem saber, depois de passar por todo o procedimento, de que aquela memória é irreal, não é realidade. Então veja que aí a gente já vê todo esse questionamento do limite entre realidade, ilusão e realidade. Só que, durante o procedimento, acaba acontecendo um imprevisto. Eles descobrem que, na verdade, ele já foi a Marte. Que mais do que isso, ele é um agente disfarçado, na verdade, ele era um agente que acabou tendo suas memórias apagadas, essas memórias da sua vida passada, de que ele foi para Marte e ele participou de uma missão, de algo bastante denso. Então, aí há todo um problema, isso desencadeia uma problemática muito grande, que faz com que ele descubra memórias passadas que antes estavam apagadas. Só que quando o procedimento, na verdade, desperta essas memórias antes apagadas, ele descobre que passa a ser perseguido pelos agentes
que eram colegas dele, e que agora esses agentes que são seus inimigos, que querem matá-lo, podem escutar o que ele pensa, porque estamos falando aqui de um futuro muito distópico e muito cheio de tecnologias, então eles conseguem ouvir, saber o que ele está pensando. E olha só esse momento, né? Ainda estou recebendo seus processos mentais através do transmissor cefálico, diz o agente que está perseguindo ele. Portanto, tenho de alertá-lo, tudo que pensar pode ser usado contra você. Você imagina não ter a sua própria subjetividade? Porque é isso, né? Você não conseguir pensar e ter todo esse filtro que separa seus pensamentos do mundo externo, porque seus pensamentos são só seus, mas isso não existir, né? Você sequer poder pensar e ter seus próprios pensamentos para si próprio. Você imagina a crise existencial que vem disso, a crise do indivíduo nisso, da subjetividade? Aqui também eu encontrei outro ponto de questionamento bastante complexo. Mas um pouco antes disso, tem uma outra questão, né, que coloca-se aqui, que ele fala assim, o personagem, né? É a ambição da minha vida e estou vendo que nunca a realizarei de verdade. Antes de passar por todo o procedimento, quando ele vai até a recordar essa empresa que implanta as memórias falsas e está ali discutindo se ele iria realmente passar pelo processo ou não. Então, suponho que terei de me contentar com isto, ou seja, de memórias com memórias falsas, né? Não as reais. No que o funcionário da recordar da empresa responde para ele. Não pense desse modo, disse McLean em tom severo. Não está aceitando uma segunda opção. A memória real, com todas as incertezas, omissões e lacunas, para não dizer distorções, essa sim é a segunda opção. E eu até anotei aqui, porque eu já falei com você sobre isso, né? Eu anoto em livros, eu anotei um pensamento. Por que a memória real, entre muitas aspas, é mais desejável, então? Por que a gente olha para um tipo de história como essa, e que existem memórias falsas, e a gente olha para essa possibilidade e fica tipo, que horror, que absurdo, sabe? Sendo que ele tem razão, as nossas memórias, elas são distorcidas, elas acabam omitindo coisas, possuem lacunas. Então por que a gente prefere essa realidade? Por que não seria preferível, sei lá, a gente viver em uma ilusão? Qual que é a melhor escolha pra gente? Vocês já pararam pra pensar nisso? Tá vendo que é outro questionamento, outra ideia que o autor consegue nos colocar aqui. Eu não vou falar o que acontece depois disso, apesar de já ter dado algumas coisas que acontecem, algumas reviravoltas aqui, mas tem mais reviravoltas. Eu acho que o final do conto, né, eu ia falar do livro, mas da história, também traz pra gente outros questionamentos complexos. Então eu super indico esse conto pra você, se você ainda não leu. Eu poderia falar sobre o filme, mas eu realmente acho que as adaptações do Philip K. Dick para as telas, apesar de serem coisas legais e serem vistas, né, ainda assim eu acho que não chegam nem aos pés das histórias em si. Acho que não trazem à superfície toda a transgressão que há nas ideias do Philip K. Dick. Mas enfim, se vocês quiserem me recomendar, falar o que vocês acham das adaptações, deixem aqui nos comentários também. Amanhã nós vamos conversar sobre outro conto que é aqui nessa coletânea, que é o Minority Report, que ganhou outra adaptação também, ou o Relatório Minoritário, tá bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. A gente se vê amanhã, um grande beijo e até lá então. Tchau, tchau!